Você já deve ter terminado um dia de trabalho, um dia de atividades, de afazeres domésticos, de estudos, com aquela sensação de que você esteve em todo canto e ao mesmo tempo em lugar nenhum. Sabe aquela sensação de que quando a gente está em casa, está pensando nas coisas do trabalho, quando a gente vai para o trabalho, está pensando nos problemas de casa, e aí a gente volta para casa e a mente volta para o trabalho e a gente fica o tempo todo dividido, o tempo todo fragmentado. Isso acontece o tempo inteiro. Nós somos vítimas disso nessa sociedade moderna, nessa sociedade contemporânea que vive acelerada, que vive intensamente, cujo tempo parece que nunca dá, e a gente precisa sempre de mais horas no dia para concluir todas as atividades que temos, e aí acabamos de viver uma era de dispersão crônica. O que acontece é que a gente nunca está totalmente inteiro, absolutamente num lugar. A mente se dispersa, o coração se dispersa, a atenção facilmente se dispersa. Basta que uma garrafa caia na metade da pregação para você esquecer de tudo que já ouviu até aquele momento. E aí a gente vai vivendo essa vida o tempo todo fragmentada, nessa dispersão crônica que a gente não consegue se colocar por inteiro em lugar nenhum. E aí é por isso que a nossa espiritualidade muitas vezes parece um acessório, parece mais uma dessas fragmentações, mais uma dessas dispersões e não a âncora da nossa existência. Nós queremos oferecer a Deus uma vida, mas tudo o que sobra são pedaços, são fragmentos, são cacos. A gente está ali ocupado no trabalho e sabe que tem que fazer aquilo para a glória de Deus, mas parece que a mente foge e a gente esquece que está diante da face do Senhor e começa a fazer escolhas indevidas e a prática nem sempre é aquela que glorifica ao Senhor. João Calvino, aquele grande reformador que todo mundo conhece, resumiu o remédio para essa fragmentação com um lema que guia a sua vida e o seu ministério. Ele parece à primeira vista ser uma aspiração meio que abstrata, mas na verdade é a cura para essa nossa realidade caótica. Ele diz: meu coração ofereço a ti, Senhor, pronta e sinceramente. E um coração oferecido a Deus pronta e sinceramente em qualquer situação e diante de qualquer circunstância, não é a mesma coisa de uma vida em retiro, de uma vida monástica, de uma vida separada do cotidiano da sociedade. Nós precisamos conseguir oferecer a Deus coração pronto e sincero justamente no nosso cotidiano. Você lembra que Jesus orou dizendo assim: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal? A nossa vida não é para ser vivida separado da realidade. Nós precisamos estar inseridos, encarnados nessa realidade, mas em qualquer momento, em qualquer situação, poder oferecer a Deus um coração pronto e sincero. E é justamente por isso que esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Meu coração ofereço a ti, Senhor, pronta e sinceramente. Para refletir sobre isso, quero convidar você a abrir a Bíblia no Salmo 141. Nós vamos ler na Nova Almeida Atualizada, que é a versão que já nos adequamos, já nos adaptamos a ela, tá? Nova Almeida Atualizada, Salmo 141. O texto diz: Senhor, eu clamo a ti, apressa-te em me socorrer, inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como uma oferenda vespertina. Põe guarda a minha boca, Senhor, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de malfeitores, e que eu não coma das suas iguarias. Fira-me o justo, e isso será um favor.
Repreenda-me, e será como um óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Quando os seus juízes forem lançados do alto de uma rocha, eles ouvirão as minhas palavras que são agradáveis. Como quando se lavra e sulcra a terra, assim os nossos ossos são espalhados à boca da sepultura. Pois em ti, Senhor, Deus, estão os meus olhos, em ti confio, não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me amarram e das armadilhas dos que praticam a iniquidade. Que os ímpios caiam nas suas próprias redes, enquanto eu escapo ileso. Vamos pedir a bênção do Senhor para esse momento. Pai, nós louvamos o teu nome, porque nós podemos estar aqui no dia do Senhor para adorar o teu santo nome. Como é bom poder te cantar louvores, colocar as nossas orações diante do Senhor, a nossa gratidão, assim como também as nossas súplicas, lembrar dos nossos irmãos que sofrem em alguma circunstância momentânea, como também aqueles que se alegram por alguma bênção recebida. Confessar-te os nossos pecados, reconhecendo quem somos. Mas, ó Deus, que grande privilégio temos de poder abrir a Tua palavra completa em nossa língua, em diversas versões, com tantos recursos, e podermos, ó Deus, compreender uma porção das Escrituras a cada domingo. Nós te pedimos que a luz do Senhor, que a iluminação do Teu Espírito agora, tome as nossas mentes e corações, de modo que ao final dessa reflexão nós tenhamos a plena convicção de que não apenas aprendemos mais da Tua palavra, mas que naquilo que aprendemos, o Teu Espírito falou conosco, corrigiu os nossos passos, endireitou os nossos caminhos e guiou as nossas vidas. Portanto, fala conosco, Senhor, pois nós queremos ouvir a Tua voz pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 141 que acabamos de ler não é um lamento passivo. Você vê Davi clamando aqui. Mas esse clamor de Davi é sobre uma pressão real da vida. Ele acontece num momento de fuga, num momento de dificuldade, e não sabemos exatamente se naquele momento em que ele foge de Saul, ou no momento em que ele foge de Absalão, mas a verdade é que exatamente no meio desse caos, onde a dispersão é mais tentadora, onde a injustiça parece arrebatar a nossa atenção, a nossa compreensão e nos pressionar a fazer aquilo que não é a vontade de Deus, é exatamente nesse momento que Davi nos ensina o segredo dessa integridade, de guardar um coração pronto e sincero. Warren Wiersbe, no comentário desse salmo, ele diz que esse salmo fala sobre a vida que é construída sobre o caráter, e o caráter que é construído sobre decisões. E eu lembro muito bem de um pastor que foi o pastor na minha adolescência e me discipulou, e ele dizia assim: se preocupe muito mais com o caráter do que com o status. Se preocupe em como você é visto diante de Deus e não em como você é visto diante dos homens. E isso é a integridade, isso é o coração em inteireza, isso é a compreensão de que estamos diante da face de Deus o tempo inteiro. Por isso o nosso coração precisa ser guardado. E quando nós olhamos para esse salmo, Davi parece que pega aquela frase de Calvino, que parece apenas um lema teológico, o coração pronto e sincero como oferta ao Senhor, e ele faz isso de forma prática no chão da vida, numa oração que é realizada quando alguém teme que o coração desvie e precisa ser guardado contra o mal. Então essa oração, feita enquanto ele está sofrendo com as circunstâncias,
ele está decidindo o tempo todo, ele decide orar, ele decide clamar a Deus para que a sua boca seja vigiada, decide acolher a correção do justo. Cada versículo desse salmo é uma decisão que Davi toma diante de Deus, clamando que o Senhor mesmo possa operar isso na vida dele, para que ele tenha então a sua vida guardada, preservada. Davi está vivendo então na prática aquilo que anos mais tarde Calvino vai assumir como um lema para a vida. Portanto, o Salmo 141 é o manual prático para quem, como nós, vive disperso, mas deseja oferecer a Deus um coração pronto e sincero. E aí entendemos que o verdadeiro culto, irmãos, é oferecer a Deus um coração pronto e sincero, que deseja obedecer, mas que depende da graça para ser guardado. Então, como o coração pode ser guardado pronto e sincero diante de Deus? O Salmo, então, nos responde. A primeira resposta, o primeiro movimento desse Salmo é que o coração é guardado quando se volta em adoração. E aí perceba que Davi começa com um clamor de urgência. Ele tem pressa em ser socorrido. Ele diz, então, no verso 1, Senhor, eu clamo a Ti, apressa-te em socorrer. Existe uma urgência, existe um perigo iminente. Ele vivendo na tensão, na realidade dessa pressão do mal que o cerca e tenta seduzi-lo, ele se apressa em orar e pede que Deus se apresse em socorrê-lo. É nessa relação onde ele pede o socorro de Deus em oração que nós percebemos que não é apenas pedir que Deus o livre, mas o momento em que isso acontece. Veja que Davi não espera cair, ele não espera que o pecado o domine, ele não espera que ele cometa o erro, que ele vacile, escorregue. Ele ainda não caiu, não pecou, mas já está clamando, e ele entende o que muitos ignoram: o coração é guardado antes de ceder, ele deve ser guardado antes de cair e não depois. Os verbos que seguem nos versos posteriores vão mostrar que há um risco real de queda aqui. Há uma pressão constante sobre a sua vida. Mas antes que isso ocorra, ele decide clamar a Deus, que Deus se apresse em preservá-lo, que Deus urgentemente o guarde, para que o seu pé não vacile, para que o seu coração não seja dominado pelas influências externas. Então, irmãos, quebra a lógica daquilo que é comum e que o próprio Davi tantas vezes encarou, aquela lógica particular de que nós primeiro caímos para depois sermos confrontados e nos arrependermos. Davi agora muda, ele primeiro vai a Deus, se dirige ao Senhor, coloca o seu coração pronto em Deus, e então a preservação acontece. E quando nós invertemos então a lógica, quando nós percebemos que a tensão pode nos levar à queda, e nós direcionamos a nossa vida a Deus, o nosso coração a Deus, pedindo que Ele nos preserve, o culto começa a acontecer. Perceba que o culto não acontece apenas naquele momento formal, solene que nos reunimos. Por isso o coração é guardado quando se volta em adoração. Porque a adoração é muito mais do que um momento solene e formal em que estamos juntos aqui para adorar o Senhor conforme prescrito. A adoração, ela precisa ser feita o tempo inteiro. E aí a expressão de Davi, no verso 2, quando ele diz: suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina, mostra que alguém que estava, por causa da fuga, por causa da situação, longe do culto formal, não usa como desculpa a distância do tabernáculo, a distância do sacerdote, do altar, do sacrifício, para deixar de oferecer culto. Pelo contrário, ele quer transformar aquilo que ele tem nas mãos, aquilo que ele pode fazer, uma oração genuína e sincera diante de Deus, em um culto verdadeiro. Quando ele usa essa expressão, irmãos, ele está falando de alguns elementos que são típicos do culto formal.
Quando ele diz assim, suba à tua presença, ele está falando da aceitação de Deus. Quando ele diz que a oração deve ser como um incenso, ele está fazendo referência ao que acontecia diariamente no tabernáculo, quando o culto era oferecido ao Senhor. E seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina, ele está falando daquele culto regulamentado nas Escrituras, sobretudo lá em Êxodo, capítulo 29, e ele vai começar então a descrever aquela situação em que, especificamente no texto da Torá, era feito todas as manhãs e todas as tardes. Deus prescreveu, disse como deveria ser adorado, disse o que deveria ser feito todas as manhãs e todas as tardes. E a oferta da tarde, portanto, não era um momento emocional, isolado, que alguém então desejava cultuar ao Senhor e ia naquele momento e fazia isso. Era algo regular, constante, ordeiro. Era algo que era permanente, cíclico, rotineiro na vida das pessoas. Davi, então, coloca a sua oração como uma ressignificação daquele culto ordeiro estabelecido pelo Senhor, pois já que ele estava distante do templo, ele queria que o Senhor recebesse a sua oração como aquele culto que ele podia oferecer quando estava no tabernáculo. A oração passa a ser muito mais do que uma conversa acidental. A oração não é aqui apenas aquele momento de petição. A oração encarna a realidade de culto, encarna a realidade de um coração que quer ser colocado diante de Deus, pronta e sinceramente, inteiro, íntegro, sem dispersão, sem fragmentação. Aquela santa conversa chamada oração, ele escolhe ser o seu culto e oferece a Deus dessa forma. Davi não está descartando o culto formal, não é isso. Claro que o culto é prescrito, que nós devemos defender o uso diligente do princípio regulador do culto, de fazer ao Senhor formalmente aquilo que está prescrito nas Escrituras, mas o que ele está afirmando é que o que torna o culto realmente aceitável diante de Deus não são as formalidades inerentes ao culto, mas o coração pronto e sincero que deve ser manifestado no rito que foi estabelecido. Portanto, quando nós cantamos, louvamos a Deus, nós não fazemos isso apenas porque foi prescrito, apenas porque é uma ordem. E o fato de ser uma ordem já nos obriga a fazê-lo. Mas isso deve ser acompanhado de um coração sincero e pronto, íntegro, não fragmentado diante do Senhor. Assim como quando nós não estamos no templo, quando não estamos aqui reunidos formalmente para oferecer aquilo que foi prescrito nas Escrituras, o nosso coração deve permanecer inteiro, íntegro, pronta e sinceramente sendo oferecido ao Senhor. Portanto, quando a oração é colocada como aquele contato constante entre Deus e o seu povo, como aquele pedido de livramento, pois o coração teme que o mal domine, então clama urgentemente que o Senhor se apresse em socorrer, em livrar do mal, em não permitir que o coração se desvie, mas que ele seja guardado, preservado pelo Senhor, para que possa ser oferecido como o Senhor quer vê-lo. É isso que torna o nosso culto aceitável, é isso que torna a nossa oração um verdadeiro culto. Mas a adoração, antes de Deus guardar a boca, como ele vai pedir depois, antes de Deus impedir que o coração se incline, Davi faz a coisa mais importante. Ele se volta para Deus em adoração, porque o coração só começa a ser guardado quando está em verdadeira adoração diante de Deus. Você não vai ter o coração preservado, meu irmão, minha irmã, se a sua intenção não é viver em adoração ao Senhor. Mas você percebe que quando você se curva diante de Deus,
Quando você está num momento genuíno diante do Senhor, de oração, de quebrantamento, de contrição, de adoração, quando você está o louvando de verdade, quando aquilo não é apenas palavras que saem soltas dos seus lábios jogadas ao vento, mas é a verdade da sua alma colocada diante do Senhor, você então percebe que naquele momento tudo que você não quer é pecar contra o Senhor. Tudo que você não quer é que o seu coração se desvie ou seja inflamado pelo seu ego ou por qualquer coisa que possa contaminar a adoração que você está oferecendo ao Senhor. Por isso o coração só começa a ser guardado quando ele é colocado em adoração diante do Senhor. Mas essa adoração precisa transpor a oração, transpor o louvor e se desdobrar em todos os elementos da vida. Aqui vale trazer à mente, pois é iluminador, o insight do Hermann Doivert. Doivert é um dos principais filósofos calvinistas. E em contraste àquela filosofia kantiana, que até hoje parece que a gente carrega como se fosse uma verdade, de que a gente consegue pela razão pura trazer a crítica a tudo e avaliar todas as coisas pelo crivo da razão, porque parece que o que nos torna mais humanos é a razão, ou o que nos torna superiores aos outros animais, às outras criaturas, é a razão. Doivert vai na raiz do problema e diz que não, que nós precisamos de uma coisa que seja transcendental, que seja mais enraizada, mais profunda, mais elementar do que a razão. E é nesse sentido que ele usa o termo coração. E parece que Davi, sem nem conhecer Doivert, porque Doivert acontece milênios depois de Davi, ele parece que já compreende isso e coloca a sua vida e o termo que ele usa para coração como sendo exatamente essa compreensão ampla de que na raiz, no âmago do ser humano e aquilo que o põe em contato com Deus não é a razão, não são as emoções, não é a mera experiência, mas é o coração. Você deve lembrar que lá em Eclesiastes, o texto diz que o Senhor plantou no coração do homem a eternidade. É no coração que há um contato entre o que é temporal e o que é eterno. É no coração do homem que toda a realidade parece que se funde em uma coisa só. O coração é a raiz mais profunda daquilo que nós somos. Por isso que o texto de Provérbios diz que sobre tudo que se deve guardar, você deve guardar o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração é a raiz mais profunda. O coração é aquilo que deve ser protegido, guardado. Mas assim como a luz branca, que quando passa por um prisma é refratado em diversas outras cores, o coração, onde Deus plantou a eternidade, quando entra em contato com o tempo, com a existência, ele se refrata também em diversas outras realidades ou aspectos da existência. Você tem as suas funções biológicas acontecendo. Você tem também as suas funções psíquicas. Você tem as suas relações sociais. Você tem todas as métricas da sua vida. Tudo isso acontecendo o tempo todo, ao mesmo instante, mas são dimensões diferentes da existência. A questão é que em cada uma dessas dimensões, a raiz continua sendo o coração. E aí quando você pega algum livro, como por exemplo o livro do Felipe Fontes, você educa de acordo com o que você adora, ou alguns livros parecidos, você se torna aquilo que você adora, todos esses livros estão tendo em mente a mesma coisa. A raiz do ser humano é o coração. E se o coração é guardado, isso se desdobra em todos os outros aspectos da vida. Por isso, a sua biologia precisa ser guardada pelo coração. As suas emoções precisam ser preservadas pelo coração, de maneira que tudo que o homem faz, no trabalho, na escola, nas relações sociais, no casamento, nas relações amorosas, nas intenções puras ou impuras, há um motivo básico religioso por trás de tudo isso,
que é para onde o coração se dirige. Se o coração se dirige ao Senhor, tudo que você fizer na sua vida será adoração. Mas se o coração se dirige para outro ídolo, então tudo que você fizer na sua vida estará contaminado. De maneira, irmãos, que a adoração deve motivar toda a vida. Um coração posto diante do Senhor para ser guardado em adoração se desdobra em práticas das mais diversas que glorificam ao Senhor, que espelham a glória de Deus, que são feitas sob a consciência de alguém que vive coram Deo diante da face de Deus o tempo inteiro. Mas se em primeiro lugar, irmãos, nós temos esse coração sendo guardado quando se volta em adoração. Em segundo lugar, o coração é guardado quando teme o domínio do mal. E aí percebam que o texto continua. E Davi pede assim: põe guarda a minha boca, Senhor. Vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de malfeitores, e que eu não coma das suas iguarias. Percebe como ele agora está preocupado que aquilo que é preservado no coração se desdobre na sua vida, que o falar, a pronúncia dos seus lábios, a maneira de falar, o vocabulário que ele usa, as intenções por trás das palavras também sejam tão preservados quanto o coração. E aqui, irmãos, não adianta dizer que a gente é crente, que a gente ama Deus, que a gente adora Deus, e a gente não se preocupar com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente fala, com a maneira como a gente pensa, com aquilo que a gente expressa sobre o outro. As nossas palavras, elas não têm poder no sentido místico de que eu vou falar e aquilo vai ser realizado. Mas as minhas palavras refletem daquilo que o meu coração está cheio. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Por isso, guardar os lábios, preservar a língua, implica em ter cuidado com aquilo que brota de mim para o mundo exterior, daquilo que sai de dentro do meu coração para as minhas relações. Davi é cuidadoso, é cauteloso, porque guardar a boca, aqui na verdade se espelha no pedido do verso 4, não permitas que o meu coração se incline para o mal. Havia pressão, havia tentação, havia perigo real, havia um contexto diferente daquele contexto que ele estava habituado. Se o texto foi construído na época da fuga de Saul, Davi não está mais nos campos a guardar as ovelhas do seu pai, cantando os salmos que ele compunha e tendo a presença de Deus constante, podendo querer ir ao templo para adorar o Senhor. Se o texto foi escrito no período em que Absalão faz aquela tentativa de golpe, ele também estava fugido, distante do tabernáculo, sem poder prestar adoração. E aí muitas vezes Davi precisava se refugiar em povos estranhos. Houve momentos em que ele precisou se esconder entre os filisteus, um povo inimigo dos judeus. E naquele meio, quando nós estamos olhando ao redor e convivendo com pessoas que não temem ao Senhor, que mantêm uma postura ímpia, que usam a boca para proferir mentiras e maldades, quando nós olhamos ao redor e vemos como o coração está tomado por egoísmo, ganância e inveja, Davi então teme que isso domine também o coração dele. E quando ele se inclina para o Senhor em oração e pede que o Senhor guarde-o do domínio do mal, ele não apenas rejeita o mal, mas esse temor é tão intenso que ele prefere ser açoitado pelo conselho do justo do que permitir que a passividade tome conta com toda a malignidade do coração que estava vulnerável diante daquela situação que ele vivia. Então ele diz: fira-me o justo, no verso 5, e isso será um favor. Repreenda-me, e será como óleo sobre a minha cabeça.
a qual não há de rejeitá-lo. Eu não sei se é o microfone, está tudo ok aí, né? Os ruídos acontecem no microfone e na vida. Queridos, quando Davi entende que ele precisa ter o coração preservado do mal, ele não apenas rejeita o mal, mas ele recorre ao conselho do justo. Quando o justo chega a ele e o repreende quando o coração está prestes a se desviar, ele entende que aquilo é graça, que aquilo é favor. Que recurso abençoador nós temos. O conselho dos justos. E eu sei que é delicado tratar disso, porque nós vivemos numa realidade em que muitas pessoas já fugiram sofrendo abusos espirituais terríveis. Abusos religiosos praticados aos montes. Quando aquele que deveria guardar e cuidar, usa da autoridade para usurpar o direito, para controlar a vida, para impor a sua vontade sobre o outro. Mas não é disso que Davi está falando, ele está falando que o justo, aquele que tem a vida aprovada diante de Deus, aquele que anda segundo os padrões do Senhor, esse, quando chega a ele e o corrige, o repreende, ele vai aceitar isso, ainda que seja doloroso, ainda que seja como um golpe no seu coração. Lembra quando Natã o repreendeu pelo seu pecado? É isso mesmo, a repreensão, a correção, o bom conselho do justo é instrumento de Deus para preservar a nossa vida com o coração guardado. Que maravilhoso recurso o Senhor nos deu. Infelizmente, um recurso que ainda é tão pouco usado. Uma ferramenta comum, mas que instrumentaliza graça. O aconselhamento pode ser feito de duas formas. O aconselhamento mútuo, aquele que você procura um irmão que você confia, alguém que é seu amigo e que você sabe que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e você abre o coração, você conta as suas mágoas, você conta os seus problemas, você conta as suas tensões, e você sabe que pode compartilhar, porque é uma pessoa que não apenas vai orar com você, mas vai também lhe orientar, lhe aconselhar de acordo com as Escrituras, porque estando de fora do problema, talvez ele enxergue melhor do que você que está absorto no problema. Mas você pode também recorrer ao aconselhamento pastoral. Você pode procurar no gabinete, você pode fazer uma ligação, você pode mandar uma mensagem, marcar um café, e você pode abrir o coração para alguém que está ali disposto a lhe ouvir e lhe ajudar. E você deixa de fazer uso desse recurso porque você acha que é autossuficiente, que você pode sozinho enfrentar o mal, enfrentar o mundo, porque você é o guerreiro super forte e poderoso que vai puxar a espada da bainha, aniquilar todo o exército do inimigo e sair vitorioso. Doce ilusão. Ninguém é tão poderoso e tão forte sozinho. O texto sagrado sempre nos estimula a viver na companhia de outros. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. É na companhia de outros, é no compartilhar da vida, é na partilha diária que nós recebemos graça. O Senhor ordena a bênção a quem vive em comunhão. Nós somos convocados a partilhar a vida, a dividir as cargas, a dividir os fardos, a viver em mutualidade. E aí o conselho do justo é um grande instrumento para colocar o seu coração no trilho novamente, para fazer com que aquela tentação que tem uma pressão tão intensa perca vigor. Porque palavras que brotam das Escrituras, palavras que saem da boca de alguém encharcado pela palavra de Deus, começam a redirecionar o seu pensamento, começam a reorientar a sua vida, e você entende que é Deus usando aquilo para manifestar graça. Ah, irmãos, quantas curas acontecem nessas conversas santas,
Quantas coisas boas acontecem no momento em que a gente decide abrir o coração para alguém. Alguém confiável, obviamente. Alguém cheio da graça, certamente. Mas quando você decide não ser sozinho no mundo, quando você decide partilhar a vida, quando você decide aproveitar dos meios que Deus estabeleceu para abençoar o seu povo. Coração que teme o domínio do mal, não apenas rejeita o erro, ele se deixa corrigir, porque ele sabe que é melhor ser ferido pela verdade do que ser preservado pela ilusão. Então, em terceiro lugar, para concluir, o coração ele é guardado quando descansa na graça de Deus. Se o coração é guardado quando se volta em adoração, e ele é guardado também quando teme o domínio do mal, por fim o texto nos mostra que o coração é guardado quando descansa na graça de Deus. E aqui perceba, queridos, que ele continua dizendo assim, verso 8, pois em ti, Senhor Deus, estão os meus olhos, em ti confio, não desampares a minha alma. Ele volta os olhos para o Senhor. E aqui não é um voltar de olhos acidental. O verbo em hebraico aqui dá a ideia de algo intencional. Nós conversávamos no Crescer há 15 dias atrás sobre o Salmo 131. E nós víamos ali que o voltar dos olhos era algo intencional, e a mesma palavra que Davi usa aqui no 141 também, quando ele diz, pois em ti, Senhor Deus, estão os meus olhos. E sabe por que isso traz repouso e descanso? Porque nos textos anteriores, nos versos anteriores, naquilo que já falamos, está focado no esforço que ele deve ter. Claro que confiando que Deus é quem fará, que Deus é quem o preservará, mas que ele precisa guardar os lábios, que ele precisa ter cuidado com o coração, que ele não quer que os passos sejam desviados, que o coração seja inclinado para o mal, mas agora ele deixa de voltar os olhos para ele, deixa de voltar os olhos para as circunstâncias, e ele intencionalmente ergue os olhos. Volta os olhos para o Senhor, muda o ponto de referência, muda tudo aquilo que redireciona a alma. Ele deixa então de fazer com que tudo ao seu redor seja um incômodo constante que o angustia, e olha para aquilo que pode dar esperança. Deus é o preservador do seu povo, Deus é o guardião dos nossos corações, Deus é aquele que preserva a sua vida. Portanto, os passos, quando não se desviam, não é meramente pelo seu esforço. É óbvio que Deus exige seu esforço, que você é responsável pelas suas escolhas, que a sua vontade vai estar sendo demonstrada nas escolhas do cotidiano que você faz. Mas no fim de tudo, irmãos, só Deus pode guardar o nosso coração do mal. Só Deus pode preservar a nossa vida do erro. Então, quando ele diz, pois em ti, Senhor, estão os meus olhos, em ti confio, não desampares a minha alma, é quando alguém, depois de toda a tensão dessa luta contra o mal, decide descansar de toda aquela carga e se lançar inteiramente em Deus em oração, dizendo, eu luto, Senhor, eu batalho, Senhor, mas por fim eu reconheço, não desampares a minha alma, só o Senhor pode me guardar, só o Senhor pode fazer o meu coração preservado, pronto e sincero diante do Senhor. Eu quero chamar a sua atenção para aquilo que nós falamos no começo, na introdução. Nós dissemos aqui que vivemos um tempo de dispersão crônica, e talvez nós sejamos tentados pela pressão do dia a dia, na hora de guardar o coração, a também nos dispersarmos da verdadeira fonte de tudo aquilo que pode acontecer de bom conosco. E quando isso acontece, nós deixamos de buscar santificação e caímos em moralismo. Quando é o meu esforço, quando é a minha atuação, quando é a minha capacidade de resistir, quando sou eu que apareço na luta contra o mal, tudo isso não é santificação, é moralidade.
E ainda que a vida cristã exija uma moral de um padrão que emana das Escrituras, não é a moralidade que guarda o seu coração, é a santidade que guarda a sua moral. Por isso, voltar os olhos para Deus, render-se ao Senhor diante da pressão e entender que Ele é quem é o guardião dos nossos corações. É a conclusão última que faz com que toda dispersão então se esvaia e agora nós possamos condensar novamente a atenção naquilo que é a fonte. É estando com os olhos fitos em Deus que a vida tem sentido, que o coração é guardado, que os passos são redirecionados, que tudo é reequilibrado. Lute, mas olhe para os céus. Batalhe contra o pecado, mas entenda que é a ação da graça, que é a voz do Espírito que vai guardar o seu coração do erro. Persista em manter-se firme no Senhor, mas lembre-se que não é a sua força que conquistará isso para você. Se esforce, mas se esforce sabendo que é a graça que lhe assiste para fazê-lo com o coração preservado a alguém que pode oferecer, como disse Calvino, um coração pronto e sincero como oferta de culto ao Senhor. Amém? Feche os seus olhos, ore ao Senhor, coloque diante dele as suas pressões, aquilo que lhe incomoda, que lhe inquieta e que pode fazer o seu coração se desviar da presença dele. Mas além de pedir a força necessária, peça sobretudo a graça que assiste. Descanse no cuidado do Senhor. Descanse naquele que preserva a sua alma do mal e que lhe guiará até o fim. Porque bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida, é que habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Pai, nós louvamos o teu nome. Tu és o nosso guarda. Tu és aquele que guarda os nossos corações e nos preserva do mal. No dia da adversidade, o Senhor nos ocultará. No teu pavilhão, o Senhor nos acolherá. É o Senhor quem faz os nossos corações desejarem o Senhor mesmo. Mas sim, ó Deus, a tua graça atuou em nós e nós queremos te oferecer coração pronto e sincero, não disperso, não fragmentado, mas inteiro diante do Senhor. Portanto, nós te pedimos para a glória do teu nome, ajuda-nos na luta diária, que a tua graça nos assista, que a pressão que está incomodando e tentando nos vencer, tentando nos convencer que vale a pena desviar os passos para ter o alívio de alguma tensão, que o Senhor nos guarde do mal. E se necessário for, nos ajude a usar diligentemente os meios de graça que o Senhor nos concede, sobretudo o conselho mútuo entre os irmãos, o conselho pastoral, a vida aberta diante dos outros, um coração que não teme se expor, porque sabe que a tua graça o banhará e lavará de toda tensão, pressão, nos fazendo preservados para sempre. Nós oramos porque confiamos no Senhor e o fazemos em nome de Jesus. Amém.